Então esse exercício, o principal objetivo dele é mostrar para você que eu posso também ter uma alternativa de execução. Numa estrutura C, eu posso ter dois blocos de comandos. Eu tenho o primeiro bloco e tenho o segundo bloco. Quando é que o primeiro bloco vai ser executado? Quando a condição for verdadeira. E se a condição não for verdadeira, o que é que vai acontecer? Ele não vai executar o primeiro bloco, e sim o segundo bloco. Ok? Estão entendendo, pessoal? Tranquilo? Então, nesse caso, como nós colocamos o valor 10 e o 6, o primeiro bloco vai ser executado. E se ele for executado, o segundo não é executado. No se, ou ele roda no se que tem um se não, ou ele roda o se, ou ele roda o se não. Se ele rodou o se, ele não vai rodar o se não, ele vai pular. Então, ele vai pular para onde? Para o final do bloco do se não. Então, veja o salto que ele vai dar, né? Recapitulando, ele vai testar a condição. Nesse caso, ele vai rodar essa condição. Depois ele vai pular para cá. E vai executar esse comando aqui, que está depois da estrutura como um todo. Ok? Tranquilo? E se eu tivesse informado o contrário? Se eu tivesse informado, se eu tivesse informado 10 no x2 e 6 no x1. Se eu tivesse informado o contrário. Então, vamos recapitular. x1 agora tem 6. E x2 agora tem 10. 6 é maior que 10? Não é. Se 6 não é maior que 10, então a condição é falsa. Se a condição é falsa, quem vai rodar não é o primeiro bloco, e sim o bloco que está no se não, porque é uma negativa. Ok, tá claro? Alguma dúvida com relação a esse exercício? Não, nós não temos dúvidas. Vamos lá. Antes de passar para o segundo exercício, eu quero chamar a atenção a um conceito, a um novo conceito que apareceu, não é? Então, se eu não chamar atenção, é possível que as pessoas não percebam, né? Então, vamos agora introduzir o conceito de atributo. Vamos ler o que tem no slide. Muito parecido com uma propriedade, ok? Só que é utilizado para armazenar dados com a finalidade de realizar trabalhos, não simbolizando características ou estados do objeto. Características ou estados. Para que serve a propriedade? A propriedade nós utilizamos para isso. Nós utilizamos propriedades para determinar, né, para armazenar, enfim, para simbolizar características e estados do objeto. O atributo é parecido com a propriedade, sendo que ele não tem essa finalidade. A finalidade dele é interna, é de processar, é de guardar alguma coisa temporariamente, fazer um cálculo, guardar alguma coisa para eu poder jogar com outra, enfim. Então é para isso que a gente utiliza atributos. E, no nosso caso, neste exemplo, o x1 e o x2 são dois atributos que estão dentro do objeto mané, que foram utilizados para armazenar os dois valores recebidos pelo robô. Observe que x1 e x2 não são características, são atributos utilizados só para fazer um trabalho, uma mecânica, um processamento. Ok? Então está aí, pessoal, mais um conceito pertencente à orientação a objeto, chamado de atributo. Mais tarde nós vamos ainda voltar a falar sobre atributos e propriedades, com certeza. Ok? Exercício 2. Sabendo que o salário mínimo está hoje em R$ 465, faça o robô mané decidir para você se o valor informado para ele corresponde a um salário mínimo ou não. Não é? Problema muito simples de resolver, sem grandes complexidades. Resposta do exercício. Criar objeto mané com a classe robô. Receba x1. No primeiro exercício, eu pedi para receber 2 valores. Agora eu só quero 1. Então, o robô mané prestou atenção e recebeu um valor. Vamos supor que o valor informado tenha sido 500. Então, eu fui lá e informei 500 ao robô mané. Aí ele vai perguntar, né? Vai entrar no se agora, internamente. Isso vai ser interno dele. Ele vai fazer esse processamento para poder dar o resultado.
Se o atributo x1, que foi o atributo que recebeu o valor informado, foi igual a 465, bem, eu acabei de dizer... Desculpe, pessoal, não é fácil utilizar esse mousezinho. Como é que tira aqui? Oi? Ah, sim. Então, eu informei o valor 500. Ok? Então, se o valor informado foi 500, x1, dentro de mané, tem o valor 500. Aí vem a pergunta, x1, que é 500, nesse momento é 500, é igual a 465? Ora, 500 não é igual a 465. Se não é igual, é diferente. Se é diferente, o primeiro bloco não vai ser executado. O bloco que vai ser executado é o segundo bloco. É o bloco do se não. Porque a pergunta foi falsa. A resposta, o resultado da pergunta foi falso. Então, 500 é igual a 465? Não. Se não é, vamos para o se não. Se não, ou seja, se 500 não é igual a 465, execute esse bloco de comandos, que só tem um comando. Mané, escreva esta frase aqui, ó. Beleza? Então, valor não corresponde a um salário mínimo. Se eu tivesse informado para ele exatamente 465, a pergunta teria sido verdadeira e a mensagem não teria sido a segunda, e sim a primeira mensagem, valor corresponde a um salário mínimo. Então vamos lá. Exercício 3. Sabendo que o salário mínimo está hoje em 465, faça o mané decidir para você se o valor informado para ele é inferior, superior ou correspondente a um salário mínimo. Ok? Já estamos agora subindo o degrau um pouquinho a dificuldade, já está ficando um pouquinho mais difícil. Vamos lá. E eu acho, se não me engano, se não me falha a memória, eu acho que é nesse exercício que eu vou responder o questionamento do Tassiano. Ok? Vamos lá. Resposta do terceiro exercício. Começa assim, né? Criar o objeto mané, receba x1. Ok? Perceba que ele pediu apenas para ser informado um único valor, não é? Decidir para que o valor... o valor informado, então é apenas um valor, ok? Então receba x1, que é apenas um valor. Continuando, vamos continuar agora no próximo slide. Eis aí exatamente a dúvida do nosso amigo Tassiano, tendo um se dentro do outro, não é? Olha aí o exemplo na tela, ok? Vamos entender. Aqui existe um se que tem como condição mané igual a 465, não é isso? Se esta condição for verdadeira, este comando vai ser executado. Se esta condição não for verdadeira, este comando não vai ser executado. Qual vai ser? O que tiver dentro do senão. Mas, ora, veja que o senão abriu a chave aqui e fechou lá embaixo, ó. Certo? O senão abriu a chave e fechou lá embaixo. Então, toda esta chave corresponde ao bloco de comandos do senão. Mas o que é que temos dentro do bloco do comando do senão? Temos um outro se. Tá vendo, Tassiano? A sua dúvida foi essa, não é? Então, se essa pergunta aqui for verdadeira, este comando vai ser executado. Se não, quem vai ser executado é este outro comando. Mas todo este se só vai ser executado se o se não for executado. E esse se não só vai ser executado se esse se for falso. Ok? Para explicar melhor, vamos agora colocar um valor fictício. Bem, a questão pergunta o quê? Né? A questão manda o mané informar se o valor é inferior, superior ou correspondente. Vamos colocar um valor inferior. Ok? Eu já tinha colocado um valor superior, agora vamos colocar um valor inferior. Vamos colocar o valor 300. Vou anotar aqui 300. Certo? Está anotado 300. Então, já sabemos que
já sabemos que o X1, o atributo do robô mané X1, recebeu o valor 300, ok?